Bom dia, meus amorecos. Eu vou contar hoje a segunda historinha daquele livro, ó, que eu tenho aqui dos Detetives do Prédio Azul. Eu sei que tem um monte de gente que é fã dos Detetives do Prédio Azul, né? O capítulo 2 se chama A Pedra Incandescente. Meus amigos já sabem, se fico nervosa, só tem 3 coisas que me acalmam: cozinhar, comer e tocar bateria. Dessa vez eu estava no meio do meu lanche, um sanduíche recém-inventado de queijo com banana, canela, mel e sorvete de pistache, quando recebi um torpedo do Tom, chamando para uma reunião. Tive de abandonar minha delícia no freezer para que o sorvete não derretesse, e ao chegar ao clubinho, Tom já mostrava a capim uma pequena máquina de cor laranja que acabara de criar. Era o novo Max Cal, um detector de calores. Grande novidade, Tom. Você interrompeu meu lanche maravilhoso para nos apresentar o mesmo termômetro que Galileu Galilei inventou em 1592? Nada disso, Mila. Meu Max Cal não tem nada a ver com esse termômetro antigo que você conhece. Minha invenção pode captar ondas de calor à distância e consegue detectar a presença de seres vivos que se aproximam. Ainda não entendi para que serve, Tom, mas sei que alguns prédios têm detectores de calor para alertar em caso de incêndio. Nunca reparou? Perguntou Capim. O meu invento é diferente e vai ser muito útil para usar à noite, por exemplo. Claro, Tom, vai ser perfeito para detectar fantasmas, provoquei. Podem rir à vontade, mas fiquem sabendo que me inspirei nas cobras, que usam a ponta da língua para perceber o calor de outro ser no escuro. E quando nós sairmos para uma investigação à noite, vocês vão ver como isso será útil. Na verdade, eu não estava no melhor dos meus humores. A questão da minha mãe continuava entalada na garganta, e talvez por isso me sentisse sem paciência para aquelas geringonças tão sem importância. Vou para casa terminar meu lanche. E Tom, por favor, só me chame se inventar algo realmente inovador, tá? Maior invejosa, resolveu implicar comigo só porque nunca inventou nada. Inventei sim, inventei vários biscoitos e sanduíches geniais, mas você nunca irá saborear minhas maravilhas. Ainda bem, aposto que me fariam muito mal. Tom e eu já estávamos entrando na maior discussão quando ouvimos um som de vidro se espatifando. Plaf! Instantes depois, ecoava no ar a famosa sirene de alerta do prédio azul. O grito de Dona Leocádia, nossa intempestiva síndica, chamando pelo porteiro. Severino! Paramos imediatamente com o bate-boca, pois ali começava uma nova investigação. Sem perder tempo, juntamos nossas mãos, soltando o nosso famoso grito de guerra. Esta é mais uma missão para os imbatíveis, os invencíveis, os inventivos detetives do Prédio Azul. Deixamos o esconderijo com todo cuidado para não sermos vistos e chegamos ao pátio, onde o problema começava com uma infinidade de cacos de vidro espalhados pelo chão. Logo notamos que a janela de Dona Leocádia estava estilhaçada e a síndica gritava sem parar. Aqueles pestes quebraram minha janela de propósito e vão ter que pagar pelo prejuízo, Severino. Mas, Dona Leocádia, a senhora tem certeza de que foram eles? Nosso amigo porteiro ainda tentou nos defender. Só que para a dona do prédio, tudo o que acontecia de ruim ali era culpa nossa. Claro que foram eles, atiraram uma pedra imensa na minha janela. Podiam até ter me matado. Olha aí o pedregulho, dessa vez não vai ter perdão, Severino. Além de cobrar o prejuízo, vou processar os responsáveis por esses irresponsáveis, inclusive você. Eu? Como assim? Vamos conversar com os meninos e esclarecer essa história direito. O que a senhora acha? Conversar com esses delinquentes mirins não adianta nada. Eles mentem, Severino. Sempre mentem. Me digam, quem mais jogaria uma pedra na minha casa? Quem? Isso eu não sei. Mas sente-se aí no sofá. Deixe que eu limpe essa bagunça toda para a senhora e... Não toque na cena do crime. Agora esses pirralhas vão ter que se entender com a justiça. E saia da minha frente que eu vou até a delegacia chamar o delegado Borges. Tom
Capim e eu nos entreolhamos preocupados. Afinal, a síndica estava falando sério e aquilo iria virar mesmo caso de polícia. Diga a verdade, Capim. Foi você? Perguntei curiosa. Imagine, Milly, eu estou tentando passar o mais longe possível da síndica para não colocar meu pai em nenhuma enrascada. Afinal, aquela carta que eu fiz da última vez deixou a bruxa furibunda. Lembram? Eu também não fui, declarou Tom tenso. Aliás, quando a pedra caiu, nós ouvimos bem. Estávamos todos juntos no clubinho. Tem razão. Se não fomos nós, então quem pode ter jogado a atual pedra na casa da síndica? Questionei intrigada. Sem nenhuma resposta, decidimos pular a janela quebrada e entrar na casa vazia de Dona Leocádia para ver de perto a arma do crime. Na sala, cercados por cacos de vidros, começamos a procurar pistas. E foi Tom, com o seu novo invento, quem encontrou o pedregulho. Era bem escuro, tinha o tamanho de uma bola de tênis e estava caído pertinho da janela. Vamos pegar a pedra para examinar no clubinho. O que acham? Espere, Mila. Não toque nela, gritou Tom, me segurando pelo braço. Que foi? Ela está fervendo, explicou Tom, apontando o seu Maxcal para o mineral. Quer dizer que esse negócio funciona mesmo? Perguntei. O aparelho de Tom apitava, mostrando a temperatura máxima. Claro que ele estava todo orgulhoso do seu novo invento, mas eu e Capim ainda não tínhamos certeza se deveríamos confiar naquela informação. Com cuidado, aproximei a minha mão da pedra e senti realmente um calor fortíssimo. Talvez a invenção de Tom tivesse mesmo alguma utilidade. Era melhor conferir então. Corri até o banheiro da síndica, peguei um termômetro para ser usado em caso de febre e me aproximei daquela pedra escura. Nem tive tempo de ver a temperatura, pois o termômetro explodiu. Uau! Surreal, Tom! Seu detector estava certo. A temperatura dessa pedra deve ser altíssima. E agora a síndica vai ter uma boa razão para ficar brava com a gente, Mila. Você tinha que explodir o termômetro dela? Não podia confiar no meu Maxcal? Ah, você ainda não tinha testado esse negócio, certo? Podia ser um alarme falso e eu precisava conferir. Fiquem tranquilos que depois eu dou outro termômetro para Dona Leocádia. O que está me preocupando agora é que esta pedra deve estar com mais de 100 graus centígrados. Como vamos levá-la para o clubinho? Que sinistro! Quem jogaria uma coisa dessas na síndica? Será que isso foi obra de alguma inimiga dela? Interrogou Capim. Que inimiga seria essa? Emendou Tom. Vamos ver se achamos mais algumas pistas, propus. Me ajudem a virar a pedra para o outro lado. Com uma pá de plástico encontrada na cozinha, tentei mexer naquele perigo fumegante. Que erro! O calor logo derreteu a pá e Tom olhou para mim rindo. Precisamos de alguma coisa mais resistente para mexer nela. Que tal essas colheres grandes da cozinha? Sugeriu Capim. Com aquelas colheres feitas de aço, conseguimos empurrar a pedra para ser examinada. Era bem pesada e não tinha nenhuma assinatura, nenhuma marca, nada que nos ajudasse a desvendar o enigma. Será que foi coisa daqueles brigões do prédio amarelo que moram aqui ao lado? Suspeitou Capim. Será que os nossos vizinhos inimigos queriam atingir a gente e erraram a mira? Pode ser, Tom. Esses garotos são terríveis. Por sorte, tem péssima mira, falei. Finalmente, tínhamos conseguido empurrar a pedra para dentro de um balde de ferro. Quando ouvimos a voz de Dona Leocádia, que voltava acompanhada do delegado Borges. Venha, delegado. Foi bem aqui que eles tentaram me atingir. Olhe, antes que a síndica entrasse na casa, escapamos pela janela levando a pedra. Ficamos só imaginando a cara dela ao procurar a arma do crime para mostrar ao delegado. Deve ter ficado louca de raiva, pois logo começou a rosnar. Pestes, pulgas, pirralhos. A pedra sumiu, mas garanto que foram eles. Estas foram as últimas palavras que ouvimos antes de trancarmos a porta do nosso clubinho secreto. Assim que jogamos a pedra sobre a mesa do clubinho, ela atraiu um ímã que usávamos para prender alguns clipes de papel. Tom ficou surpreso. Será que ela é feita de ferro? Claro que deve ter algum metal nela, senão não atrairia o ímã, deduzi. Ainda acho que foi coisa do prédio amarelo mesmo. Maior maldade.
Será que eles colocaram a pedra na churrasqueira e depois tentaram jogar em cima de nós? Insistiu Capim. Mas qual seria o motivo? Não fizemos nada para que nos atacassem assim, avaliou Tom. Para mim, isso foi coisa de alguma inimiga da bruxa. Que inimiga? E por que? Quis saber Capim. A verdade é que não tínhamos nenhuma pista que nos levasse a tirar conclusões mais certeiras. Por isso decidimos listar no quadro negro apenas os fatos daquele novo caso. Fato 1. Uma pedra caiu na casa da bruxa. Fato 2. A pedra está quentíssima, com mais de 100 graus centígrados. Fato 3. Não temos pistas contra suspeitos. Tom, Capim e eu nos entreolhamos sem ter ideia de que caminho seguir. Que mistério misteriosíssimo! Confesso que estou perdido, admitiu Tom, embatucado. Precisamos ouvir as testemunhas. Quem? Dona Leocádia? Mas ela não vai querer falar com a gente, Mila. Seu pai também pode ter ouvido alguma coisa, Capim. Vamos até a portaria. Venha, decidiu Tom, nos puxando pela porta fora. Ao chegarmos na portaria, descobrimos que o delegado Borges já tinha partido. O delegado concluiu alguma coisa, Severino? Ele está suspeitando de vocês. Dessa vez vocês abusaram, né? E eu ainda estou correndo o risco de ser demitido, Capim. Como é que você faz uma coisa dessas, filho? Jogar uma pedra na casa da síndica? Mas não fomos nós, pai. Você tem que acreditar na gente. Não fomos nós mesmos. Tudo o que acontece nesse prédio, a bruxa acha que é culpa nossa. E já sai nos acusando sem provas, afirmou Tom. Então quem foi? Quem faria uma maldade dessas? Se esse peso pesado caísse na cabeça da dona Leocádia, podia até ter matado. Que perigo, minha santinha! Exclamou nosso porteiro, beijando sua medalhinha protetora. De repente, o interfone tocou, cortando a nossa conversa. Logo ficamos sabendo que era a dona Rafaela, mãe do Tom, pedindo ajuda, pois o vidro da sua janela também estava quebrado. Que coincidência mais curiosa! 2 janelas com vidros quebrados num único dia, e o mistério aumentou ainda mais. Quando vimos meu pai sair do elevador, junto com dona Rafaela, todo afobado. Nossa janela quebrou, Mila. Espatifou-se de repente. Severino, isso vai me dar o maior prejuízo. Sabe quanto um vidro novo deve custar? Uma fortuna. Enquanto meu pai e dona Rafaela saíam em busca de um vidraceiro, meus amigos e eu voltávamos para o clubinho para analisar melhor a situação. 3 vidraças quebradas num único dia, num único prédio. Tinha algo realmente enigmático nessa história. Por isso, Capim logo pegou o giz e anotou no quadro negro. Fato 1. Uma pedra caiu na casa do síndico. Fato 2. A pedra é muito quente. Fato 3. A pedra atrai ímãs. Fato 4. Várias janelas do prédio se quebraram. Ao analisar todos os fatos, Capim supôs algo que ainda não tínhamos imaginado. Será que essa pedra caiu de um avião? E será que esse avião passou tão perto do nosso prédio que fez os vidros todos se espatifarem? Indaguei. Talvez ela tenha caído aqui com tanta força que tenha causado mesmo um grande impacto, completou Tom. Como não sabíamos a resposta, nem tínhamos qualquer suspeito, decidimos que era hora de investigar a própria pedra. Assim que meu pai voltou com o vidraceiro, resolvi pedir uma ajuda. Pai, como é mesmo o nome daquele seu amigo geólogo? Está falando do Sérgio? Ele é doutor em geologia, o maior craque. Por quê, filha? Pode me dar o telefone dele? Eu e meus amigos estamos precisando de um favor. Com o telefone anotado, chamamos o Dr. Sérgio para vir ao nosso prédio. Explicamos que era urgente. Contamos o caso e pouco depois, lá estava ele, olhando a nossa pedra negra, completamente fascinado. Meninos, onde vocês encontraram isso? Que achado, que preciosidade! Aqui mesmo no prédio, respondi. Na verdade, caiu na casa da síndica e ela acha que fomos nós que jogamos, mas não fomos. O problema é que, para provar que não temos culpa, precisamos achar algum outro suspeito, acrescentou Capim. Já tentamos achar impressões digitais nessa pedra, só que não encontramos nada. Será que o senhor pode nos dar uma informação sobre ela? Perguntou Tom. É claro que essa pedra não pode ter digitais. Não foi uma pessoa que arremessou isso, falou o Dr. Sérgio rindo. Caiu de um avião, então? De onde veio esse troço?
Essa pedra caiu do céu, Mila. Trata-se de um raro, lindo e importante material de pesquisa. Isso é um meteorito. Um meteorito? Uau! Era o fim do mistério. Tudo não passava de um acidente astronômico. Quem diria, visivelmente empolgado, o Dr. Sérgio nos explicou que aquela pedra podia ser o fragmento de um cometa ou de um asteroide, ou até mesmo de um planeta, e que provavelmente tinha se soltado e entrado em nossa atmosfera, ganhando o nome de meteorito. Adoramos descobrir tudo aquilo. Provavelmente o meteorito tinha se chocado contra a janela da síndica numa velocidade incrível, causando um impacto tão forte que acabou quebrando as vidraças de todos os apartamentos. Por sorte, não havia machucado ninguém. Encantados, anotamos tudo o que o Dr. Sérgio contava. Meteoritos em geral costumam ter 85% de ferro e 15% de níquel, por isso atraem ímãs. Depois, ele pediu que emprestássemos o meteorito para ser analisado no laboratório. Está bem, eu disse. Pode levar. Só que antes, o senhor pode dar uma explicação à nossa adorável síndica? Dona Leocádia estava reunida com os nossos pais e já ameaçava expulsar todos do prédio, quando o Dr. Sérgio entrou na conversa explicando cientificamente o ocorrido. Entusiasmados com a história, Tom Capim e eu começamos a imaginar um museu no Prédio Azul, repleto de objetos incríveis. Porém, toda cheia de segundas intenções, Dona Leocádia decidiu visitar o laboratório do nosso amigo sozinha, levando a pedra e excluindo nós três do programa. Só podíamos aguardar a volta dos dois ali mesmo, pela portaria. Droga! A gente tinha que ter ido junto, lamentei. Nós bem que tentamos, mas a Dona Leocádia praticamente nos empurrou para fora do carro do Dr. Sérgio, suspirou Tom. Tenho certeza de que ela vai aprontar alguma, desconfiou Capim. Horas depois, vimos a nossa amada síndica voltar contando dezenas de notas de dinheiro. Ei, que fortuna é essa? Perguntei à síndica, estranhando aquilo. Vendi aquela pedra assassina por uma bela quantia. Ai, como eu sou sortuda, eu sou uma gênia, eu me amo. Agora vou poder consertar as janelas e com o troco ainda posso reformar toda a minha sala. Nós mal podíamos acreditar. Então ela tinha vendido o meteorito para o laboratório. Que injustiça! Você podia fazer isso. Você não podia fazer isso, reclamei indignada. Nós íamos inaugurar o Museu do Prédio Azul. Disse bem, Mila, vocês iam no passado, não vão mais. Afinal, a prédia caiu no meu prédio, no meu apartamento. Ou seja, a pedra era minha. Agora tchau, sumam da minha frente. A porta se fechou e a conversa acabou. Ficamos sem o meteorito e tivemos que adiar o sonho de fazer o nosso museu. Pelo menos o mistério da pedra incandescente havia sido resolvido. Agora, só o meu mistério pessoal continua me preocupando. E é isso, meus garotos e minhas garotas. Um beijo bem gostoso para vocês, meus amorecos. A tia Ju tá morrendo de saudade, viu? Até mais!